Olha, eu vou te perguntar uma coisa. Você tá ligado aí que você é um cidadão, que você é uma cidadã? A gente sabe, né, que é ser um cidadão. Mas hoje, o que nós vamos ver é a ideia de responsabilidade cidadã. Isso tem tudo a ver com a nossa consciência. E imagine só um local, né, onde tudo funcione bem, onde pessoas estejam bem cuidadas, onde a água esteja pura, limpa e bem cuidada, onde os vegetais, né, também estejam ali num local bem cuidados e eles possam florescer da melhor forma possível. Imagine um ar puro, gente. Quem não gostaria, né, de ter essa realidade assim diante, né, de si? Todas as pessoas gostariam, né? Esse mundo ideal, aquele que existe na nossa ideia, aquele que todo mundo gostaria de viver, né? É possível a partir de uma ideia importante, a responsabilidade cidadã. Todas as vezes que falamos em responsabilidade, a palavra liberdade está diretamente ligada. Liberdade, né, na verdade, é uma palavra que está diretamente ligada à ideia de responsabilidade. Eu sou livre, né? Eu sou livre. Sou um ser livre, possuo liberdade, mas essa liberdade aqui, ela deve carregar algo muito importante. Essa ideia de ser livre, mas com responsabilidade, ser uma pessoa responsável. Pois uma pessoa livre é aquela que é responsável pelos seus próprios atos. Gente, e ser responsável pelos próprios atos não quer dizer sair fazendo, né, coisas mais, né, coisas que não são legais e assumir os atos. Não, eu faço isso aqui errado e faço mesmo. Não é isso. A ideia de ser responsável pelos próprios atos envolve uma responsabilidade cidadã. Eu não vou pensar em me beneficiar. De repente, para mim é até mais fácil, né? Pegar o meu lixo e jogar em qualquer lugar, depois eu vou sair dali e problema do lugar, né? Não pode ser assim. Então, a ideia é a seguinte: eu sou aqui, olha, responsável pelos meus atos, tá? E esses meus atos, eles têm que ser atos que beneficiem, que colaborem, né, com todo o ambiente, com todas as pessoas, e não apenas comigo, não apenas com as minhas necessidades, de repente, naquele momento. Eu preciso pensar maior. E aí, quando dizemos serem responsáveis pelos próprios atos, a gente tem que pensar de forma ampla. Por exemplo, né, existem as crianças e podemos dizer que as crianças não têm total liberdade, porque precisam de um responsável por elas. Alguém, né, algum adulto que seja responsável por elas, que cuide, né, que esse adulto cuide para que as crianças possam agir de maneira correta, né? Quando eles percebem que a criança de repente está fazendo algo que não é bom, aquele adulto responsável é que vai estar ali orientando a criança. Então podemos dizer que a criança não tem total liberdade, porque ela ainda está em formação, ela está formando esse lado, né, essa consciência cidadã. Ela ainda não está, né, com todas essas ideias bem organizadas. Então, por isso podemos dizer, sim, né, a criança
ainda não é responsável em tudo que ela faz. Porém, em todas as situações, né, que houver necessidade, aqui, olha, existe um responsável. Ou seja, tudo que acontece a uma criança e até mesmo a um adolescente, cabe a um adulto tomar as providências devidas. Então, se um adolescente ou uma criança que ainda não tem total consciência, que ainda estão sob os cuidados de algum adulto, ele deve tomar as providências. Vamos aqui, olha, pegar essa sujeira e organizar, crianças. Vamos limpar, não vamos jogar, né? Não vamos poluir o solo, não vamos poluir a água. Então, cabe ao adulto ir orientando tanto a criança quanto ao adolescente. A gente vê, olha, o mundo precisa de mais, né, de mais árvores. Então, o adulto, ele pode ir orientando, né, aos adolescentes, às crianças. E aí, quando essas crianças, esses adolescentes se tornarem adultos, aí sim terão o direito de ir e vir, né? Tudo isso sozinhos, tudo que fizerem, né, a partir de qualquer situação, a responsabilidade será apenas dele, porque aí já se tornou um adulto. Então, isso quando se tornarem adulto. Aí, então, qualquer coisa que acontecer, né, mesmo que o adulto tenha ajuda de um parente, ajuda de alguém, mas o adulto, ele sim será, né, o responsável direto por todos os seus atos. A criança ainda tem, é claro que a criança tem sim uma liberdade, mas essa liberdade precisa ser uma liberdade ainda cuidada, né, por um adulto. E aí sim, gente, o cidadão, né, ele que tem os direitos garantidos na Constituição brasileira, ele precisa também ter os seus deveres a cumprir, né, ter as leis para obedecer, né, sem falar da consciência de cuidar do meio ambiente, de sentir-se responsável também pelo planeta. Olha aqui essas imagens, né? Nada agradáveis, não são imagens boas, não. Então, atualmente, a visão do homem sobre a vida é mais ampla, né? Como a gente tem visto essa ideia, né, de cuidar de todas as coisas, não apenas de nós. Essa ideia é mais globalizada, é uma ideia mundial, né? Esse é o objetivo, ter uma visão mais ampla. E aí como se faz, né? Essas questões todas, né? Ecologia, meio ambiente, né? Os povos, cuidados com os povos, alguns povos pobres demais, alguns ricos demais, né? É preciso se ter uma ideia mais globalizada, porque a cada dia a humanidade está sentindo a necessidade de assumir essa nova identidade de comunidade planetária. O que quer dizer isso, né? Tudo que a gente faz provoca uma reação no mundo todo. E não pode ser diferente, a gente tem que cuidar daquilo, né, que é possível nós como cidadãos cuidarmos, para evitar essas grandes catástrofes como temos visto, né, essa alteração tão gritante aí em relação à temperatura do planeta, e muita coisa pode ser evitada, né, porque tudo que a gente faz provoca uma reação no mundo, né, e não tem como ser diferente. Tudo que a gente faz vai ter uma reação, vai ter uma consequência, e que possamos fazer sempre coisas boas para que as consequências sejam boas. Essa consciência é que faz de nós pessoas melhores em tudo, né? Consciência em tudo, nos estudos, quando estamos trabalhando, passeando, nos nossos relacionamentos com os colegas, com a família,
né, absolutamente em tudo, até mesmo a nossa alimentação. Até pensar nisso. Até nesse momento a gente está contribuindo para que não somente nós, né, mas todo o planeta seja melhor. Você tem atividades, páginas 17 até 19, e aí na atividade número 1, lá da página 17, você vai idealizar uma tabela. E aí, de acordo com essa tabela que está aí no seu livro, né, você vai pensar no quê? No desempenho, nos hábitos e cuidados diários com o consumo da água, né? O tempo de duração de um banho, lavar as mãos, escovar os dentes, quantas vezes, né? E vai colocar aí na sua tabela. Na questão seguinte, questão número 2, olha, gente, que ideia legal, né? Criar em casa um seletor de lixo, né? Eu estou fazendo isso e aí que eu comecei a reparar a quantidade de lixo que eu colocava, né, para coleta comum e poderia estar sendo colocada para coleta seletiva, uma forma de ajudar o meio ambiente. Então é uma ideia bem legal, faça aí a sua atividade na questão número 2. E aí você pode selecionar algum tipo de lixo, né? O que é o lixo reciclável? Aquele lixo que você vai pegar e vai passar para uma coleta seletiva e aquilo ali vai ser utilizado, né, em várias outras situações. Então, aquele material vai ser reaproveitado, vai ser reutilizado e são vários, né? Papéis, plásticos, né, latinhas de alumínio. Nós sabemos que existe também, né, lixo que não pode ser reciclado. Alguns materiais a gente não tem como reciclar. Então, alguns materiais só se a gente reutilizar, né, por algum período, mas esses aí não são apropriados para coleta seletiva. Por exemplo, o isopor é um material que não é utilizado em coleta seletiva. Então, quais seriam aí os seletores de lixo? Nós temos, né, algumas cores de seletores de lixo: verde, azul, amarelo, e cada um com um tipo de material específico. Você também precisa conhecer, né? E aí você vai colocar na sua atividade na página seguinte. Por exemplo, se eu tenho um seletor na cor verde, eu sei que ali eu vou colocar vidro. Então, se eu tenho um seletor na cor amarela, ali é apropriado, eu vou colocar metal. Então, fique aí de olho, pesquise e pinte cada símbolo aí na página 19 do seu livro. Faça todas as tarefas, né, com capricho e atenção. Um grande beijo, um excelente final de semana para você e para sua família.